Então vamos lá, pessoal. Boa noite para quem está aqui comigo no Zoom, para quem está no Instagram. Um bom dia ou uma boa tarde para quem vai assistir a gravação dessa aula. Hoje, justamente, vamos falar sobre síndrome metabólica, certo? É, de fato, um problema, assim como todas as outras doenças crônicas, que acomete muitos pacientes e, na maioria das vezes, passa desapercebido. Então, a gente já teve aula sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre dislipidemia, sobre obesidade, e de fato a síndrome metabólica vem para a gente fechar essa sequência de doenças crônicas não transmissíveis que acometem justamente essas pessoas que ou têm um problema de pressão alta, ou têm um problema com a glicose elevada, ou têm um problema com colesterol elevado, e isso faz com que essas pessoas tenham alterações bioquímicas no seu metabolismo. Isso atrapalha demais, pessoal. Vocês vão perceber, eu vou trazer aqui uma quantidade de sintomas que aparecem em pacientes, principalmente com síndrome metabólica. Então, é algo que a gente precisa, de fato, estar com um olhar assim, muito apurado, porque passa desapercebido, tanto para o paciente, mas principalmente para a gente que é profissional de saúde. Hoje foi um rapaz lá na farmácia e aí, quando ele aferiu a pressão dele deu 25/15. E ele disse, não, eu estou bem, estou tranquilo. Ou seja, é de fato algo muito silencioso que se a gente não tiver um cuidado, a gente acaba deixando de tratar essas pessoas. Então, hoje, aula sobre síndrome metabólica, me chamo Felipe Neri. Para vocês, né, daqui do Zoom, eu preparei esse slide, na verdade, para passar lá no YouTube, mas, como eu disse, tive esse contratempo. Então, seria para mostrar para as pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez. Eu acredito que aqui, pela lista que eu estou vendo, são pessoas que estão sempre aqui na aula. Então, não sei se é a primeira vez que está me vendo. Se tiver, colocar aí no chat, que é a primeira vez que está em aula. Isso vai ser bem bacana. Mas eu fiz questão de mostrar esse slide para justamente mostrar a importância dos estudos em relação à obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia, que são as doenças crônicas. E isso é o que promove a síndrome metabólica. E é por isso que eu sou membro lá da ABESO. A ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Qualquer profissional de saúde pode ser membro da ABESO, tá? Você se cadastra, você envia seus dados, faz o pagamento da anuidade. E qual é o diferencial? Você tem acesso aos principais assuntos a respeito dessa temática, né? Obesidade e síndrome metabólica. Então, você fica a par ali de todo o assunto atualizado do mundo todo, porque a BESO ela faz, de fato, uma varredura aí na literatura científica para justamente trazer para a gente aquilo que é de mais importante. Então, muitos conceitos que às vezes a gente está enraizado sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre obesidade, e a gente perde quando a gente começa, de fato, a estudar. E sempre que eu venho trazer essas aulas para vocês, eu busco me basear justamente no que está sendo estudado a nível mundial, certo? Também estou fazendo uma pós-graduação em emagrecimento e obesidade. É, de fato, o meu nicho de atuação com os pacientes que precisam emagrecer. Então, farmacêutico, sim, ele atua justamente com esse público, um público que precisa de saúde, que precisa de emagrecimento, e é por isso também que eu estou fazendo nutrição, para cuidar da prescrição da dieta. Como farmacêutico, a gente tem sim como cuidar da alimentação dos pacientes, mas claro que uma prescrição só é feita por um nutricionista. É por isso que eu estou fazendo nutrição também. Então, primeiro de tudo, a gente precisa identificar o que é síndrome metabólica. Né? A síndrome metabólica, eu já fiz esse resumo geral para vocês, mas a síndrome metabólica ela é como se fosse uma junção de diversos fatores que mexem no metabolismo, que mexem na bioquímica de um paciente. Como vocês sabem, nós somos seres químicos. Nós somos compostos por química orgânica e um leve grau ali de química inorgânica também, mas principalmente de química orgânica. Então, acontece uma série de reações bioquímicas no nosso corpo que mostram quem a gente é, que mostram quanto tempo a gente vai viver, e qualquer alteração nesse metabolismo, o paciente ele sofre, tanto com sintomas, quanto o principal, com doenças graves. E isso é desencadeado principalmente pela síndrome metabólica. A síndrome metabólica não é uma doença antiga, tá? A gente vai começar a ouvir esse termo síndrome metabólica no final do século passado, 1970, 1980. Antes já existia obesidade, existia diabetes, existia hipertensão e dislipidemia. Mas esse termo síndrome metabólica é algo recente. Então,
mais uma vez eu bato na tecla, todos os profissionais de saúde, inclusive os farmacêuticos, precisam se atualizar sobre isso aqui. É um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco que principalmente vão chegar nas atribuições cardiovasculares. Então, a grande problemática da síndrome metabólica é, de fato, chegar no coração e gerar dano ao coração, gerar dano aos vasos. A gente vai entender o porquê disso, até porque diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol alto, dislipidemia, são doenças que, no final de tudo, desencadeia no problema cardiovascular, ok? E, claro, isso ligado a uma deposição de gordura central, ou seja, pacientes que têm, de fato, uma circunferência abdominal muito grande, e o principal, a resistência à insulina. Quando vocês forem dar uma estudada na síndrome metabólica, vocês vão ver que o nome, antes de ser síndrome metabólica, era síndrome da resistência à insulina. Ou seja, tudo começou com a resistência à insulina. E, de fato, a resistência à insulina é um grande problema. Para quem não sabe o que é resistência à insulina, né, eu já falei em aula sobre diabetes, é quando a insulina ela não funciona da forma que é para começar, ok? Então colocou, depois me manda no PV como faz para ser membro da Abeso. Mando sim, mas basicamente digita no Google, Abeso. Vai entrar no site e vai estar lá. Torne-se um membro. Você torna-se um membro, você vai enviar as suas informações, você vai pagar o valor da anuidade e você vai se tornar membro, tá? Em 2005, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Abeso também se juntaram e fizeram a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Como é uma diretriz de 2005, ou seja, quase 20 anos, muitos desses termos, muito do que é dito na diretriz, sofreram atualizações, mas muitas coisas que foram ditas em 2005 são muito atuais. Então, vale a pena a leitura, até porque essa minha aula se baseia também na diretriz brasileira do diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Então, agora vocês já entenderam o que é síndrome metabólica, vamos um pouco aprofundar nesse diagnóstico, né? É claro que quando a gente fala o nome diagnóstico, esse nome ele fica exclusivamente para os médicos, né? O médico é que ele dá um CID, ele dá um diagnóstico. Mas nós, como farmacêuticos, devemos identificar quando o paciente está com esses níveis aqui, certo? Então, como é que a gente faz uma identificação da síndrome metabólica, se a gente for falar assim? Existem, como eu disse a vocês, esse conjunto de fatores, né? Hipertensão, diabetes, obesidade e dislipidemia. Então, a síndrome metabólica é quando, desses 5 pontos que eu vou citar para vocês, pelo menos você tem 3. Ou seja, a gente vai falar um ponto, obesidade, ou seja, circunferência abdominal. O outro ponto, quantidade de triglicerídeos e quantidade de HDL, certo? Que é o colesterol bom, é aquele colesterol de uma lipoproteína de alta densidade. E a gente vai ter mais 2 parâmetros, pressão arterial e glicemia. Se você tiver 3 desses 5 fatores, lembra, tá? Ó, circunferência abdominal, quantidade de triglicerídeos, quantidade de HDL, pressão arterial e glicemia em jejum. São 5 fatores. Se 3 desses fatores derem alterados, você é um paciente portador de síndrome metabólica. E aí, de fato, o tratamento ele é um pouco mais amplo do que simplesmente você só ter uma hipertensão, ou você só ter uma diabetes, ou então você só ter uma dislipidemia, ou você só ser obeso e não ter nenhuma doença, outra doença crônica. Então, de fato, a gente precisa entender o que é síndrome metabólica, é esse conjunto, certo? Então, aqui, ó, obesidade abdominal, a gente vai fazer uma circunferência abdominal. Pega uma fita métrica e coloca um dedo acima do umbigo, ali. Um dedo acima, eu não lembro se é um dedo acima ou um dedo abaixo, mas é a circunferência abdominal, é um dedo acima, tá? Em homens, maior que 102 centímetros, você já está com parâmetro positivo. Em mulheres, maior que 88 centímetros, ok? Triglicerídeos, se o seu triglicerídeos ali em jejum deu maior ou igual a 150, é mais um fator positivo. O HDL vai variar de homem para mulher. Se ele for menor que 40 em homem ou menor que 50 em mulher, já é mais um fator positivo. Pressão arterial, maior ou igual a 130, a sistólica, ou maior ou igual a 85, a diastólica. Qualquer uma das duas que der alterado já é positivo para esse fator, certo? E por último, a glicemia. A glicemia maior que 110 em jejum já é um fator positivo também. Alguns estudos já estão querendo abaixar essa tabela
tornar a glicemia maior que 100, já tornar um fator positivo para a síndrome metabólica. Então, se desses 5 fatores você tiver 3, às vezes o paciente ele tem diabetes, ele tem pressão alta e ele está com a circunferência abdominal elevada, mas o triglicerídeo dele está normal e o HDL normal. Mesmo assim, ele tem síndrome metabólica, porque ele teve 3 pontos. Olá, Marília, tudo bem? Boa noite. A Marília entrou aqui no Instagram. E, claro, se o paciente já for diagnosticado com glicemia alta, com diabetes, se já for diagnosticado com hipertensão, já for diagnosticado com dislipidemia, é claro que fica muito mais fácil da gente dar um diagnóstico de síndrome metabólica, certo? Só que isso são os fatores, de fato, para gerar esse diagnóstico. Entretanto, alguns outros critérios precisam ser bem avaliados. Por exemplo, idade. Paciente mais velho, ele tem mais risco de ter síndrome metabólica. Tabagismo, sedentarismo, já doença coronariana instalada, se ele já teve um acidente vascular encefálico, se a mulher tem síndrome dos ovários policísticos, já é mais um fator de risco para a síndrome metabólica. Se o paciente tem um elevado ácido úrico, se já tem histórico de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, o paciente tem acantose nigricans, aquelas manchas escuras, pescoço, axila, virilha, é também um fator de risco para a síndrome metabólica. Agora, lembra, o que faz o diagnóstico, de acordo com a primeira diretriz brasileira de síndrome metabólica, são esses fatores do quadro aqui da esquerda. Desses 5 fatores, se tiver 3, é diagnóstico. Esses da direita que eu estou citando para vocês são situações que alteram, de fato, o metabolismo do ser humano e isso contribui para a síndrome metabólica. Então, até você vai ver aqui, ó, hiperglicemiantes, ou seja, o uso de corticosteroides, a velha betametasona, os corticoides da vida, né? Beta-bloqueadores, diuréticos, eles aumentam de fato a glicemia. E isso faz com que favoreça a síndrome metabólica, certo? Então a gente de fato tem que olhar para o corpo como um organismo completo, né? Olhar como um todo. E o farmacêutico ele entra aqui, tá? Acompanhando todos esses dados, solicitando exames e acompanhando para ver se o paciente está com as taxas reguladas. E aí você vai dizer, tá, Felipe, eu entendi o que é síndrome metabólica, entendi como identifica, mas o que é que causa essa síndrome metabólica? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, existe uma certa predisposição genética, principalmente para você ter hipertensão, para você ter diabetes, dislipidemia e até obesidade. Todas essas 4 doenças crônicas, de fato, existe uma parcela que você herda no seu gene. Mas os 2 outros fatores principais é alimentação inadequada e inatividade física. Eu falo isso para vocês toda semana, sobre sedentarismo e sobre uma alimentação correta. A gente, de fato, peca nessas situações. A alimentação a gente não faz correta e o sedentarismo, a maioria das pessoas estão vivendo desse modo. Ah, não, porque eu trabalho muito, ah, não, porque eu tenho que tomar conta da casa, ah, não, porque eu tenho filhos, ah, não por isso, ah, não por isso, ah, não por isso. E a atividade física sempre fica em segundo plano. Isso faz com que, de fato, o seu metabolismo ele vá diminuindo e muitas taxas vão sendo alteradas, certo? Então, a prevenção da síndrome metabólica, a gente vai falar sobre isso, ela começa a partir das suas escolhas de vida, do seu estilo de vida. Se você se alimenta bem, se você bebe água. Beber água, pessoal, é importantíssimo. Quantas vezes a gente não já escutou? O seu corpo é composto por 70% de água. E as pessoas não bebem água. Ah, Felipe, eu bebo muito. Bebe quanto? 1 litro, 1 litro e meio? Não, eu bebo 2, porque a OMS manda beber 2, tá? Mas às vezes tu pesa 80, 90 quilos, tá bebendo 2 litros de água? Não dá para nada. Com 80, 90 quilos, você tem que beber mais de 3 litros, 3,5, talvez 4. Ah, mas eu vou morrer no banheiro. Meu irmão, qual o problema de ir no banheiro urinar? Sabe? Então, existem técnicas, né? A gente repartindo a água por completo, bebendo pela manhã, pela tarde, a gente vai tranquilo no banheiro e pronto. Agora, tudo é feito um terrorismo, né? As pessoas não querem beber água para não ir no banheiro. Meu Deus. Enfim, então isso é um dos mínimos que a população, a grande maioria da população não faz. Se não consegue beber água, como é que vai conseguir fazer um treino na academia? Como é que vai fazer uma atividade física ao ar livre? Certo? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar isso nas pessoas. Olha aqui, ó, baixo condicionamento cardiorrespiratório, pouca força muscular e sedentarismo aumentam a prevalência da síndrome metabólica em 3 a 4 vezes. Ou seja, pessoas basicamente sedentárias, né? Tem um baixo condicionamento cardiorrespiratório. Quando você vai subir uma escada e já fica com a língua para fora, é engraçado, né? Aqui na onde eu moro no 3º andar.
e não tem elevador. Então, todos os dias são 3 lances de escada para subir, para descer, toda vez que eu precisar sair de casa. Quando vem visita aqui em casa, quando eu termino a 3ª escada, as visitas estão... Aí eu faço, meu Deus, subiu 3 escadas e tá assim. Aí as pessoas fazem, não é porque tu tá acostumado. Não, não é porque tá acostumado, é porque você tá com condicionamento cardiorrespiratório horrível. Um paciente desse que sobe 3 escadas e fica ofegante, imagina se ele tiver uma hipóxia. A chance de infarto é muito alta, sabe? Imagina se ele tiver um estresse agudo, rápido assim. A chance dele infartar com um estresse é muito alta. Então, de fato, as pessoas precisam melhorar o seu estilo de vida, melhorar a qualidade de vida. Isso é o que está faltando para grande parte da sociedade hoje em dia. E quando eu digo sociedade, é os 17 que estão me assistindo aqui no Instagram e os 23 que estão aqui no Zoom. São vocês também, tá? Farmacêuticos, acadêmicos de farmácia. Hoje mesmo eu vi um Instagram de uma menina que faz medicina e tal, ela com super grau de obesidade. Beleza, que a pessoa estuda muito para ajudar os outros, mas e se ajudar? E cuidar de si mesmo? Às vezes a gente precisa abrir os olhos para isso, certo? Então, a primeira doença que eu trago para vocês, hipertensão, né? Semana passada a gente fez uma aula sobre hipertensão, então eu não vou ficar falando o que é, tratamentos, enfim. Eu quero que vocês entendam de fato qual é o papel da hipertensão, né? O grande dano que ela causa, justamente dentro da síndrome metabólica. Então, se a gente parar para pensar o que é hipertensão, que eu citei isso para vocês, nós temos os vasos sanguíneos e o coração. Funciona como um sistema de cano, certo? Imagina a nossa casa, que tem a caixa d'água em cima, é o nosso coração, e da caixa d'água sai vários canos para abastecer as torneiras, a privada, o chuveiro, enfim. Então, o coração, que é a caixa d'água, ele bombeia por todo esse encanamento para que chegue em todos os órgãos. E todo líquido que se move por um local, ele se move com uma pressão. A gente já estudou isso em física lá no colégio. Muita gente não lembra, mas vai entender o conceito. Então, todo líquido que passa por um local, ele passa com uma pressão. Quanto menor a espessura do local onde a água está passando, mais força ela tem. Faço sempre aquela comparação da mangueira. Né? Uma mangueira, se você liga e solta a água cai bem assim que sai da mangueira. Se você coloca o dedo na frente da mangueira e aperta, essa água esguicha e ela vai lá na frente, porque você diminuiu a espessura do local do cano e aumentou a pressão ali. Então, justamente a hipertensão nada mais é do que isso. É quando a pressão dentro dos nossos vasos ela está muito alta. E aí existem muitos fatores que causam a hipertensão, né? Pode ser uma resistência periférica, quando essas paredes dos vasos elas estão enrijecidas, então isso aumenta a pressão, dificulta a passagem do sangue. Pode ser quando o sangue está com hematócrito muito alto, ele está mais viscoso, e quando ele está mais viscoso, ele tem dificuldade de passar pelos vasos, aumentando a pressão. Então, existe, de fato, muitas questões que podem gerar essa hipertensão. Existem problemas no débito cardíaco, né? Ali no volume cardíaco, o coração está bombeando muito mais sangue, ou então ele está fazendo muito mais força, ele está com um grau de arritmia, isso gera uma hipertensão. A Rosana botou, em um ano eu mudei minha vida, eliminei 42 quilos. A gente vai falar sobre isso lá na frente, quando chegar no tratamento sobre o uso da bariátrica, tá? A gente vai chegar lá, e claro que também tem pacientes que perdem sem bariátrica, enfim, a gente vai chegar lá. Então, o grande problema da hipertensão é esse. No cérebro pode gerar AVC, no coração pode gerar, de fato, essa insuficiência cardíaca ou o próprio infarto, e nos rins pode gerar insuficiência renal, além de todos os danos no vaso, certo? O grande problema da hipertensão é esse, vai lembrando. A diabetes. O que é diabetes? Nada mais é do que quando a gente se alimenta, dentro da nossa alimentação, a gente come carboidratos, certo? Esses carboidratos, eles vão ser digeridos e vão virar o quê? No final de tudo, glicose. Essa glicose entra através ali dos nossos enterócitos no intestino e eles vão cair na corrente sanguínea. Então imagina, nos nossos vasos está passeando moléculas de glicose. Quem é que vai captar essas glicoses? Essas glicoses vão ser captadas pelas células. As células precisam chegar no sangue e dizer: ei, glicose, eu preciso de você para fazer energia. Sai do sangue e vem para dentro da célula. Quem faz esse papel de permitir a entrada da glicose do sangue para a célula é a insulina, principalmente nos tecidos musculares, que é o maior tecido
que acumula glicose, junto com o tecido hepático, certo? No fígado, e também no tecido adiposo. Então, é onde a insulina de fato age. Significa que a glicose não vai para os outros órgãos? Não. Ela vai, só que em alguns outros órgãos depende muito menos de insulina. Por exemplo, como o cérebro, pulmão, o próprio coração. Todo mundo tem glúten, que é transportador de glicose, de membrana. Alguns são dependentes de insulina, outros não. E faz com que a glicose saia do sangue. O papel da glicose é sair de dentro do sangue e ir para dentro da célula. Se essa glicose não sai do sangue e continua ficando dentro do sangue, ela, quando se elevar, se acumular em muita quantidade, vai ser o quê? Diabetes. Ok? Marília perguntou, o que o policisto pode prejudicar? A síndrome do ovário policístico, ela gera resistência à insulina, certo? E é por isso que as pessoas têm uma predisposição a ter diabetes, as mulheres, quando tem síndrome do ovário policístico, além de mais desconfortos, além de um aumento de gordura na região abdominal, além de hirsutismo, né, começa a ter uma característica mais androgenética, pode até crescer pelo na barba, pode crescer pelo na região das costas, a pele ficar muito mais oleosa. Enfim, então isso vai gerando a síndrome metabólica, tá, Marília? É um dos fatores, ok? Então, a diabetes, qual é o grande problema? Quando essa glicose ela está em excesso dentro do sangue. E aí você vai perguntar, tá, Felipe, mas o que é que de fato a glicose vai ocasionar no vaso? Porque eu entendi que a hipertensão, que é a pressão, quando ela faz uma pressão muito forte no vaso, pode romper o vaso, pode lesar o vaso. Beleza, aí eu entendi qual é o dano que a hipertensão faz no vaso. Mas você não me explicou qual é o dano que a glicose faz no vaso. O dano que a glicose faz no vaso, essa glicose ela pode oxidar. Quando ela oxida, ela faz dano na parede do vaso. Gerando dano na parede do vaso, isso vai permitindo a entrada de algumas células ali imunológicas, alguns macrófagos, algum acúmulo de lipídios, por exemplo. Isso vai gerando inflamação no vaso, geralmente nas extremidades. Por isso que o paciente diabético começa a ter problema onde? Nos pés. Começa lá no dedão, depois vem para o pé completo, começa a subir na região aqui da canela em si, né? No meio da perna, faz aquela botinha que é aquele pé diabético. Por quê? Porque a glicose está sendo oxidada dentro daquelas extremidades, causando lesão no vaso. Então perceba que tudo gera lesão onde, pessoal? No vaso. Ou seja, no sistema cardiovascular. Hipertensão, ataca os vasos. Diabetes, ataca os vasos. Aqui, ó, para a gente entender, de fato, o que é a resistência à insulina, que eu falei para vocês, né? Como eu disse, as células que necessitam de insulina para que entrem glicose no seu interior, que são as células musculares, as células do tecido adiposo e as células do fígado, elas justamente necessitam obrigatoriamente da presença da insulina. Obrigatoriamente não, porque o exercício físico faz o transporte do GLUT4, mas isso aí eu já expliquei na aula de diabetes. Aqui é que vocês precisam entender é que a insulina se liga na célula e a glicose entra na célula a partir da ligação da insulina. Só que quando a gente vai ganhando muito peso, a gente vai consumindo muito carboidrato, esse açúcar ele vai subindo de uma forma onde a quantidade que você tem de insulina não dá conta de tirar todo o açúcar que tem no sangue e levar para a célula. E isso faz com que o corpo produza mais e mais insulina, porque ele diz, olha, a quantidade de insulina que tem não está sendo capaz de diminuir a glicose. Então vamos fazer mais insulina, mais insulina, mais insulina. Vai chegar uma hora que a célula vai dizer, irmão, já tem muita insulina. Essa insulina está fazendo com que entre muita glicose no sangue. Não cabe mais glicose aqui. Para a insulina, aí a própria célula para de identificar a ligação com a insulina. Ou seja, você tem muita insulina, mas ela não funciona mais. É a famosa resistência à insulina. Como eu estou mostrando aqui no gráfico para vocês, antigamente se pensava que primeiro subia a insulina. Quando a insulina subia, não causava mais função, aí a glicose começava a subir. Pelo contrário, hoje a gente sabe que pelo excesso de glicose, o corpo produz muita insulina, que vai chegar uma hora que não tem mais como, e a partir de então a insulina começa a cair. Isso é o quê? Falência pancreática. E é por isso que os pacientes idosos de 50, 60 anos, depois de 10, 20, 30 anos de diabetes do tipo 2, diz, não estou mais, os meus medicamentos não estão dando mais conta, o médico mandou eu entrar na insulina. Por quê? Ele está tendo falência pancreática. O pâncreas não produz mais insulina. Isso faz com que a glicose dele vá,
lá para cima, diabetes braba, certo? E aqui, ó, tá alguns problemas da diabetes. Neuropatia, dores nos membros, certo? Retinopatia, problema de visão, nefropatia, infarto agudo do miocárdio, pé diabético, infecções, por exemplo, infecção urinária é gerado pela glicose alta, amputações, casos graves, disfunção erétil acomete muitos homens. Se você chegar num homem que tem síndrome metabólica, pode ter certeza que não funciona mais, certo? Depois você, claro que, principalmente se ele for casado, é bom você chegar e ter uma conversa de fato no particular para você não gerar constrangimento. Mas pode ter certeza que um paciente com síndrome metabólica, com excesso de peso, com glicemia alta, diabetes, hipertenso, pode ter certeza que a parte sexual dele é uma das primeiras partes que para de funcionar. Ele pode até dizer, não, aqui funciona, aqui eu sou o bambambam. Não funciona mais, tá? Ali já tem lesão nos vasos do corpo cavernoso ali e não chega mais sangue naquela região. Chega assim, né? Porque tem que chegar, mas não chega ao ponto de sustentar uma ereção ou de causar a ereção, certo? Herbert botou, por que não é comum um médico solicitar exame de insulina? Herbert, porque o pedido de exame de insulina não está na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Se você entrar hoje, você vai ver lá que para fazer um diagnóstico de diabetes, não precisa pedir insulina. Isso faz com que muitos médicos sigam apenas a receita do bolo. Não, pedir hemoglobina glicada, glicemia em jejum e vou pedir o teste oral de tolerância à glicose para ver se o paciente é diabético. Entretanto, os médicos acabam esquecendo que a função de um profissional de saúde não é só diagnosticar uma doença, é também prevenir. Então, todo mundo que tem diabetes do tipo 2, ele não foi dormir sadio e no outro dia acordou com diabetes tipo 2. Todo mundo que tem diabetes do tipo 2 foi sendo criado por maus hábitos, por excesso de consumo de carboidrato, principalmente. Então, quando você chega num paciente que está com a glicemia normal, hemoglobina glicada normal, o médico olha para aquele exame e diz, você está livre, está tudo bem. Mas não está, porque se você pede insulina em jejum e você vê que o paciente está acima do peso, você vai ver que já está sendo criada uma resistência à insulina. Se ele continua dessa maneira, isso vai desencadear uma diabetes do tipo 2. Então, ó, mais uma doença da síndrome metabólica. A terceira doença, dislipidemia, ou seja, problemas nos processos lipídicos. A gente teve uma aula recente sobre dislipidemia, eu acho que vai fazer uns 15 dias, né? Eu expliquei para vocês, de fato, tudo o que acontece com o metabolismo de lipídios no nosso corpo. E, basicamente, dislipidemia é aumento do colesterol total, ou aumento de triglicerídeos, ou aumento de LDL, ou muita baixa de HDL, certo? Você teve um desses 4 problemas, você já tem uma dislipidemia. Às vezes tem pessoas que têm esses 4 problemas juntos, ok? E isso faz com que o vaso, vamos lá voltar, ó. A hipertensão, a pressão alta, gera problema no vaso. A diabetes, a glicose dentro do vaso, oxida a parede do vaso e gera lesão no vaso. E o colesterol, qual é o grande problema? Olha aqui na imagem, a famosa aterosclerose, ou seja, o acúmulo de lipídios dentro do vaso também gera lesão ao vaso. Vocês vão perceber que, como eu disse lá no início, síndrome metabólica, o principal e grande problema é dano ao sistema cardiovascular, certo? Isso é risco de morte iminente, tá, pessoal? Maria doutora, eu tenho um primo que ele já tem vários membros do corpo amputado. Alguns dedos dos pés, das mãos, ele não consegue mais andar sozinho e agora ele está com bactéria no sangue. Então, olha aqui, ó, aterosclerose. Essa imagem aqui é muito clara. Eu vou até virar aqui, eu quero mostrar para vocês aqui também no Instagram, para que vocês entendam isso aqui. Essa imagem provavelmente vocês já viram várias e várias vezes quando estão estudando aterosclerose, quando estão estudando hipertensão, dislipidemia ou diabetes. Aqui vocês vão perceber, ó, que nós temos um vaso sanguíneo, certo? Eu vou mostrar aqui com a canetinha, para justamente todo mundo ficar vendo. Então, aqui onde eu estou passando esse laser, vocês percebem que é o interior do vaso. Um vaso, ele tem várias camadas, né? Desde o endotélio até a última parte que recobre esse vaso. É composto por células musculares, é composto por células epiteliais, tem, de fato, uma camada ali de fosfolipídio, enfim. Então, de fato, é um tecido sanguíneo, certo? Sanguíneo não, desculpa. É um tecido, eu esqueci o nome do tecido, mas enfim. O que é que acontece? Esse aqui da esquerda é um vaso
saudável, certo? Então, aqui passa hemácia, passa glóbulos brancos, passa plaquetas, passa macrófagos, passa tudo o que o corpo precisa passar, hormônios, enfim. Qual é o grande problema de você ter hipertensão, diabetes ou dislipidemia? Todas essas três doenças, elas vão gerando danos ao endotélio. Quem é o endotélio? É a primeira parede que reveste esse vaso no interior. Quando você gera uma lesão, estão vendo que essas células são bem juntas do endotélio, é o que a gente chama lá nas aulas de citologia de justapostas, ou seja, elas estão unidas umas às outras. Quando a gente vai lesando essas células, elas vão abrindo brechas, vão separando. E aí, ó, acontece esse problema aqui, ó. Endotélio danificado, olha o grande problema. Felipe, o que é isso? De fato, aqui é um processo aterosclerótico, onde você está tendo um acúmulo de lipídio. Aí você vai perguntar, Felipe, mas esse acúmulo de lipídio é só se o paciente tiver dislipidemia? Só se ele tiver colesterol alto? Não. Às vezes o colesterol do paciente pode até estar no nível da referência ali normal. Só que quem foi que fez lesão no vaso? A hipertensão. Então, se a hipertensão gera dano no vaso, o lipídio que está passando ali pode se acumular com mais facilidade, mesmo que ele não esteja em excesso. Ah, Felipe, mas ele não tem hipertensão, ele tem diabetes. A mesma coisa. Se ele tem diabetes, tem glicose no sangue, a glicose em excesso oxida, gera lesão no vaso, vai ter a entrada de lipídio, vai ter a entrada de macrófago, vai ter a entrada de células imunológicas, vai gerar um processo inflamatório que pode desencadear numa aterosclerose. Então, eu queria frisar isso com vocês, eu vou virar aqui a câmera, porque o pessoal do Instagram já entendeu. Eu queria frisar isso com vocês, que é o seguinte: problema de doença crônica, hipertensão, diabetes e dislipidemia, é o dano ao vaso, que também vai gerar um dano ao coração. Dentre vários danos, né? Mas esse é o principal. É o risco de morte iminente. É quando você gera lesão no endotélio. Gerando lesão no endotélio, vai gerar toda essa cascata aqui aterosclerótica. Se não for de aterosclerose, veja, se o paciente ele não tiver excesso de lipídio, o que é que vai ser gerado? Gera lesão no endotélio, e aquilo ali é inflamação. Vocês lembram que inflamação tem a quimiotaxia, que começa a chamar as moléculas imunológicas, né? Então vai vir neutrófilo, fazendo aquela diapedese. Lembra de tudo isso? Parece que eu vou falando um monte de coisa que para alguns que estão na faculdade, está mais fresquinho. Quem já saiu da faculdade, meu Deus, eu já ouvi esse nome, o que é isso? E aí começa a vir aí macrófagos que estão ali no tecido. Isso tudo gera um problema. Esse problema se rompe, por exemplo, depois de uma cascata de coagulação errada ali, gera um trombo. E aí a pessoa depois, eita, está com uma trombose da vida. Por isso que hipertensão, diabetes e dislipidemia são problemas tão graves que geram outros e outros problemas, tá? Isso tudo é síndrome metabólica. Beleza, pessoal? Vamos continuando, ó. E por último, não vou dizer a principal, porque todas têm sua parcela de contribuição na síndrome metabólica, mas o grande risco da síndrome metabólica, e o que eu acho que é o mais determinante para situações muito graves, é essa condição aqui, ó. Obesidade. Nós, atualmente, 2023, estamos vivendo uma mais grande epidemia de obesidade. Eu risco até dizer de pandemia. Eu não digo pandemia porque tem muitos países que ainda têm um controle, mas os países ocidentais, né, devastados. Seja um país rico, seja um país pobre. Obesidade em graus absurdos. Isso é 2023, vai ficar gravada essa aula, né? Quem sabe daqui a uns 100 anos alguém está assistindo essa aula e faz, meu Deus, esse povo vivia de fato assim, porque hoje é todo mundo magrinho, possa ser que até exista, né? Mas hoje a gente está com um problema grave, acúmulo de gordura, pessoal. Obesidade é, de fato, uma doença. Obesidade não é bonitinho, não, porque ele é fofinho. Tirem isso da cabeça, meu Deus. Não, porque eu não gosto de osso, não, eu gosto de carne para pegar. Isso é um pensamento retrógrado. Se você ama aquela pessoa que você quer pegar, é melhor que você busque saúde para aquela pessoa, porque obesidade é doença, não é saúde. Ah, mas eu sou um gordinho saudável. Não existe isso.
Obesidade é acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura é inflamatório para o seu corpo. Gera síndrome metabólica, gera insuficiência cardíaca, gera insuficiência renal, gera diabetes, gera hipertensão, gera dislipidemia. Principal, gera desconforto, o paciente fica, estou me sentindo com falta de disposição, gera insônia, gera estresse, gera depressão, ansiedade. Então, tudo isso está ligado dentro da obesidade. Eu estudo obesidade todo santo dia. Todo santo dia eu estou lendo alguma coisa da bioquímica, da obesidade, enfim. Isso é sério, isso é grave. Então, quando a gente vê um paciente que, de fato, perdeu muito peso, e é o que eu trabalho com isso, né, ajudando pessoas, de fato, a perder peso, de uma maneira consciente, porque não existe aqueles programas de perca peso em 30 dias, chá saca barriga, programa de 60 dias para você emagrecer, emagreça para o verão. Não. É emagreça para o resto da sua vida. E obesidade é crônico. Alguém já viu aqui alguém ficar curado de diabetes, curado de hipertensão, curado de dislipidemia? Na maioria das vezes não, né? O paciente toma medicamento para o resto da vida. E por que de obesidade as pessoas pensam que vão curar? Obesidade não tem cura. Obesidade tem tratamento, certo? O paciente ele precisa entender que é para o resto da vida as mudanças. Eu vou trazer um relato aqui para você não existe, né, ex-obeso. Existe, na verdade, uma pessoa que está tratada, uma pessoa que deixou a condição de obesidade, mas que se ela não se cuidar, voltar a ter os mesmos hábitos que tinha, tudo volta. Hoje eu estava conversando com uma menina, ela disse, não, eu e meu marido era bem magrinho, a gente casou, começou a engordar. Mas por que começar a engordar? Porque muda os hábitos depois do casamento. Muda os hábitos. E aí, quando muda os hábitos, a obesidade, que já era uma doença que talvez já fosse até instalada, mas estava tratada, porque você solteiro, você se cuidava, porque você queria estar mantendo uma aparência, porque talvez você ia encontrar um namorado, uma namorada. Aí depois que você casa, já casei, não preciso de... Isso é vaidade. Aí o marido fica gordo, a esposa fica gorda. E isso é doença, isso não é só estética. Tá? Então, a obesidade, olha aqui, ó, o grande problema bioquímico que eu quero trazer para vocês. Já trouxe essa imagem uma vez na aula sobre obesidade, mas o grande problema é esse. Olha aqui, ó, o tecido adiposo, ele é rico em macrófagos do tipo M2. Só que quando começa, de fato, a inflamação, lembre, um corpo com excesso de gordura, ele é inflamado. Esse macrófago do tipo M2, ele vai virar um macrófago do tipo M1, que é altamente inflamatório. Isso gera uma desregulação hormonal. O tecido adiposo, pessoal, a gente decora no colégio, na faculdade, que só serve como reserva de energia, né? Não, essa gordura aqui é só reserva energética. Pelo contrário, o tecido adiposo ele é responsável pela grande maioria das criações hormonais. A gente tem muitos hormônios que são vindos do tecido adiposo. E quando esse tecido adiposo está inflamado por conta de um grau de obesidade, a produção desses hormônios ficam muito desreguladas. Um grande exemplo, a própria leptina. A leptina é o hormônio que te dá saciedade. Porém, quando você tem muito excesso de tecido adiposo, essa leptina ela fica tão alta que gera resistência à leptina. Então, o teu próprio cérebro, em pacientes obesos, ele não consegue entender que ele está saciado. Ele fica, não coma mais, coma mais, coma mais, coma mais. E é por isso que um obeso ele não consegue parar de comer na maioria das vezes. Porque ele já está com resistência à leptina. A adiponectina, outra substância criada pelo próprio tecido adiposo, que gera, de fato, a lipólise, ou seja, a quebra de gordura. Só que quando o paciente está com tecido adiposo inflamado, por conta do excesso de tecido adiposo, há uma diminuição da adiponectina. Ou seja, não existe a lipólise que antes existia, não existe mais. Se não existe lipólise, vai acontecer o quê? Acúmulo de tecido adiposo. Então, olha, diminuição de interleucina 10, que é anti-inflamatória, aumento de TNF-alfa, aumento de interleucina 6, que além de serem inflamatórios, participam também do processo de cancerígeno. Liberação de AGL, ácidos graxos livres, porque se a gente tem um acúmulo de lipídio, esse lipídio é solto na corrente sanguínea na forma de ácido graxo livre. Vai virar aquele bom e velho triglicerídeo. E isso vai gerar aqueles problemas nos vasos que eu mostrei para vocês anteriormente. Isso faz com que o seu gasto energético diminua, o metabolismo vai lá para baixo.
E aí é por isso que tem muitos pacientes que, às vezes, com obesidade, pensam, eu estou comendo bem pouquinho e não emagreço. Por quê? Porque o metabolismo está baixo. Aí é pelo contrário, quando você come bem pouquinho, a chance de você engordar mais ainda é muito maior do que se você comesse mais e o seu metabolismo ele acelerasse. Porque existe o efeito térmico dos alimentos aí também inserido. Cerca de 10% da taxa de metabolismo basal. Tá vendo a complexidade dessa síndrome metabólica? Eu tô lendo aqui uns comentários de vocês. Vitor botou, um amigo da família teve que fazer uma ponte de safena devido à dislipidemia e aterosclerose. Pois é. Ponte de safena tem que colocar, às vezes, o stent, né? Para, de fato, aumentar o calibre desse vaso, para que não ocorra o grande medo, que é justamente esse vaso, entre aspas, entupir, né? Esse vaso ficar bloqueado. Um cuidado com os bariátricos. Depois da cirurgia, acha que zerou a vida e pode fazer e comer besteiras à vontade. Vou falar sobre um caso de bariátrica aqui, tá? De fato, muitos pacientes fazem a bariátrica e, de fato, voltam a uma vida errada e têm um reganho de peso, mas a bariátrica ela não pode ser demonizada ou sofrer um preconceito, pensar que todo mundo está cometendo algo errado. Bariátrica salva a vida de muitos pacientes. Inclusive, eu vou trazer aqui um paciente que ele fez um post esses dias relacionados ao resultado da sua bariátrica. E vocês vão perceber como é a mudança de comportamento, que tudo parte da mudança do comportamento. Seja com bariátrica, seja com medicamento, seja com exercício físico, seja com dieta, tudo parte da mudança de pensamento, mudança do estilo de vida. E aí eu vou trazer para vocês citar, né, os tratamentos para a síndrome metabólica, mas basicamente vocês vão entender. Felipe, se a síndrome metabólica é um conjunto de doenças crônicas, né, que vão atacar ali o sistema cardiovascular, o tratamento para síndrome metabólica é você tratar essas doenças. Óbvio. Se você está com síndrome metabólica porque você tem hipertensão, obesidade e diabetes, o seu tratamento vai ser para tratar a diabetes, tratar a obesidade e tratar a hipertensão. Ah, não, eu estou com síndrome metabólica porque eu estou com dislipidemia, obesidade e diabetes, mas eu não tenho hipertensão. Então, você vai fazer o tratamento para os três que você tem, obesidade, dislipidemia e diabetes. Então, os tratamentos não têm para onde correr. E, na maioria das vezes, essas pessoas têm que fazer tratamentos com grandes quantidades de comprimidos. A gente vai ver 5, 6, 8, 10 comprimidos ao dia, 15 comprimidos ao dia. Isso é um grande problema. Primeiro, de adesão, de interação medicamentosa, de efeito colateral, certo? Gabi botou, como explica essa questão, Felipe, de que comer menos não significa que irá perder peso? Vamos lá. Eu vou te explicar de forma rápida, tá, Gabi? O que acontece é o seguinte. Nós temos um metabolismo. Metabolismo significa gasto de energia, basicamente, né? Tudo que se movimenta para gastar energia. Então, tudo que é gerado no nosso corpo precisa de energia para ser gerado. Isso a gente vai medir em calorias. Algumas pessoas no dia gastam 2.000 calorias, outras 2.500, outras 3.000 calorias, enfim. A gente tem um chamado metabolismo basal, que é todas as nossas células necessitam de energia para funcionar. Então, se a gente simplesmente não se levantar, a gente acordar e ficar 24 horas parado, nem falar, nem nada, 24 horas parado, o nosso corpo vai demandar energia para funcionar. O coração vai continuar batendo, o cérebro funcionando, os rins funcionando, a circulação. Tudo isso gera energia. Isso a gente chama de metabolismo basal, certo? Quando a gente se levanta, começa a fazer atividade física, começa a andar, a se abaixar, a comer, tudo que a gente faz gasta energia. Isso é a energia que é calculada como atividade física. E também tem o efeito térmico dos alimentos. Até para digerir alimentos, gasta energia. Então, se a gente come agora uma feijoada, o nosso corpo vai gastar energia para digerir essa feijoada. Isso também entra na conta do metabolismo. Então, metabolismo é metabolismo basal, gasto energético com atividade física e efeito térmico dos alimentos, que é em torno de 10% do metabolismo basal. Tudo isso gera, no final, o metabolismo total, né, do paciente. O gasto diário total. Você vai ver GET, né, gasto energético total. Quando o paciente começa a comer menos, olha o que o corpo vai pensar. Poxa, eu preciso gastar 3.000 para sobreviver. O paciente gasta 3.000 para sobreviver e para fazer as atividades dele do dia a dia.
Se o paciente só ingere 2.500, o que é que o corpo vai fazer? Primeiro, ele vai queimar as reservas. Depois que ele queima as reservas e o paciente continua em 2.500, 2.500, 2.500, o corpo vai dizer, epa, irmão, essa conta não fecha. Se eu gasto 3.000 e tu só está ingerindo 2.500, eu vou ter que o quê? Abaixar o metabolismo. Aí o corpo vai lá e abaixa para... Não abaixa para 2.500, porque o corpo precisa gerar reserva. O corpo vai abaixar para 2.200. Aí você começa a ganhar peso de novo. Aí você diz, eita, eu estou engordando, vou abaixar mais. Aí você abaixa, então, para 1.800 calorias. Aí o corpo que está com excesso, gasta o excesso e depois faz. Vou abaixando mais. Então, cada vez que você vai comendo menos, o seu metabolismo ele vai ficando menos, porque o corpo é uma máquina que precisa viver. E se você come muito menos do que você gasta, o seu metabolismo ele vai abaixar. Então, as estratégias nutricionais, elas justamente estão para promover o emagrecimento, entretanto, que faça com que o seu metabolismo ele permaneça alto, gastando muito. E quando você vê, por exemplo, um atleta, por isso que você olha para uma pessoa magra e diz, meu Deus, como tu come tanto e não engorda? Porque aquela pessoa, o que ela come, justamente ela não acumula, ela gasta. Deu para entender? Eu não vou, se não deu para entender, depois eu te explico melhor no privado, mas para a gente não perder o fio da meada. Por mais que esse assunto também entre na síndrome metabólica, né? Que é o tratamento para emagrecimento. É o que eu abordo com os meus pacientes diariamente. Então, Ô, aqui os Felipão, tratamentos... Opa! é o Cláudio, é o Ramiro, na verdade. Uma Pode falar, dúvida. amigo. O paciente, né, que está ali frequentemente praticando exercício físico, na pegada, 6 vezes na semana, 7 vezes na semana, e ele para ali bruscamente de praticar. Existe a possibilidade, por conta dessa parada brusca, dele desenvolver a síndrome metabólica também? Rapaz, vamos lá. Ele vinha mantendo dieta e simplesmente parou a atividade física? Isso. Dieta certinho, e aí simplesmente parou. Era Tá, muito ativo, no caso. tá. Vê, a síndrome metabólica, Ramiro, ela é caracterizada como esses pontos que eu citei, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade. Um paciente que ele vem muito ativo e simplesmente ele diz, ó, a partir de segunda-feira eu vou trancar a academia, não vou mais treinar, porque eu tô sem tempo, tô sem dinheiro para pagar a academia, tô sem dinheiro para fazer dieta, porque tem muita gente que pensa que precisa de dinheiro para fazer dieta. Na verdade, você gasta muito mais não fazendo dieta do que fazendo dieta, certo? Isso aí também é tema para outras aulas. Mas o que simplesmente vai acontecer é o seguinte: o corpo ele vinha num sistema e ele vai começar a se acostumar com um novo sistema. Não ir mais para academia, voltar ao sedentarismo. Então, não é que é gerado uma síndrome metabólica porque você parou do nada um exercício físico, tá? O que é gerado a síndrome metabólica que pode ser gerado nesse caso é o paciente desistiu da academia, desistiu de dieta, voltou a ficar 100% sedentário, voltou a comer o que não devia. Isso pode ir gerando obesidade. Se ele já tiver um histórico de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, vai gerando isso e lá na frente pode culminar numa síndrome metabólica. Síndrome metabólica não é algo rápido, assim como todas as outras doenças crônicas, tá, Ramiro? É de fato uma coisa que vai sendo criada. Então, o paciente simplesmente deixou de fazer atividade física, ele não vai ficar com síndrome metabólica. Ele pode simplesmente ter um metabolismo baixo, mas isso não significa síndrome metabólica. Síndrome metabólica é uma doença, tá? Metabolismo lento não é doença, é simplesmente uma falta de aquecer esse metabolismo. Então, os tratamentos aqui da hipertensão, eu já citei para vocês na aula passada, né? Basicamente, nós temos 5 classes principais: diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do canal de cálcio e os BRAS, bloqueadores de receptores de angiotensina. Então, assim como eu expliquei semana passada para vocês, a depender do grau da hipertensão desse paciente, vai ser escolhido justamente o tratamento correto para que ele fique na metaterapêutica. Claro que quando o paciente tem certos riscos, o médico ele vai escolher cada classe de acordo com cada risco. Assim como eu falei para vocês, se o paciente tiver um infarto agudo do miocárdio, pós-infarto, né, tem uma arritmia, tem uma insuficiência cardíaca, já vai entrar com beta-bloqueador. Se ele não tem isso, não entra com beta-bloqueador de primeira. Vai ser entrado primeiro, por exemplo, um cardioprotetor e também agente antihipertensivo, um inibidor da ECA, o captopril, enalapril. Mas o paciente está tendo um efeito colateral de tosse. Então, bora para os bloqueadores dos receptores de angiotensina.
losartana, candesartana, valsartana. Ah, ainda não está dando conta. Bora adicionar, então, o bloqueador do canal de cálcio. Aí lembra lá que eu expliquei para vocês, tem os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, aqueles que atuam a nível do coração e aqueles que atuam a nível de vaso. Os que atuam a nível de vaso são os que terminam em pino, né? Amlodipino, nifedipino, enfim. Não deu certo, vamos para mais um, diurético. Enfim, então não é a ideia falar que o tratamento da hipertensão, é só para citar para vocês que na síndrome metabólica precisa tratar a hipertensão. A pressão precisa estar na meta terapêutica que foi preconizada para esse paciente de acordo com o seu risco cardiovascular, ok? Da mesma forma, precisa ser feito, caso o paciente tenha diabetes, o tratamento para essa diabetes. Basicamente, nós temos aí também 5, 6 classes hoje, mas que isso aqui está até um pouco desatualizado, essa imagem. Basicamente, hoje, para diabetes, o primeiro medicamento que entra no tratamento monoterapia é a metformina, certo? Dessa classe aí das biguanidas. Metformina entrou, começa com 500 miligramas, não deu certo, vai para 850, não deu certo, vai para 500 miligramas 2 vezes ao dia, não deu certo, pode chegar até 1 grama, 1,5 grama. A partir de 2 gramas, 3 gramas de metformina, já não vale mais a pena continuar na monoterapia. Vai ter que ir para uma terapia dupla, e antigamente se entrava aí sulfonilureias, glibeclamida, glimepirida, gliclazida. Isso hoje, pessoal, ou o médico ele parou de estudar e está utilizando as diretrizes antigas, ou então simplesmente ele não entendeu nada do que é bioquímica, por mais que seja o médico mais renomado da sua cidade. Por quê? Se o paciente ele tem resistência à insulina, ou seja, está produzindo muita insulina, e você entrega para ele uma sulfonilureia, que o mecanismo de ação é criar mais insulina, concorda comigo que se a insulina já não funciona, para que você vai mandar produzir mais? Então, hoje, esses medicamentos estão em desuso, tá? Não existe hoje benefício, assim, claro, para você tirar uma sulfonilureia. Hoje a gente já está falando de inibidores de DPP-4, análogos de GLP-1, que é o que a gente vai trazer aqui, inibidores do SGLT2, que eu vou trazer também. Então, sulfonilureia, glibeclamida, glicazida, glimepirida, são medicamentos que, infelizmente, no balcão da drogaria a gente vê com frequência os pacientes indo comprar lá, mas a gente sabe que aquilo ali é uma bomba relógio que não está ajudando o paciente, certo? De fato, vai chegar a ter um grande problema. Aí, antigamente, utilizavam inibidores da alfa-glucosidase, que é aquele acarbose, ainda existe nas farmácias, mas não é mais prescrito, que ele simplesmente inibia a absorção de glicose, de carboidrato ali, né, no intestino. Só que isso gerava hipoglicemia, isso gerava desconforto abdominal, e aí foi parando de ser utilizado. Hoje, de fato, nós temos 3 classes principais. Os inibidores de DPP-4, que é uma enzima que justamente destrói esse GLP-1, e a ideia não é destruir o GLP-1, certo? Então, a gente inibe essa DPP-4. Vocês vão conhecer na farmácia como o sufixo gliptina. Tudo que terminar em gliptina é inibidor de DPP-4. Então, os nomes comerciais, a gente vai ter o Galvus, que aí vai ter vidagliptina, alogliptina, unesina, enfim. Nós vamos ter os análogos de GLP-1, semaglutida, que é o Ozempic, né? Nós vamos ter a liraglutida, a Saxenda. De fato, são medicamentos excelentes, tanto para diabetes quanto para obesidade. E a gente vai ter, hoje, o principal medicamento para tratamento de diabetes. É um dos principais medicamentos que agora estão sendo estudados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia a nível mundial, para também ajuda no combate à hipertensão, são os inibidores do SGLT2. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes lá na frente. Os inibidores do SGLT2, eles inibem a reabsorção de sódio, que causa a hipertensão, e de glicose, que causa a diabetes, lá nos rins, jogando isso na urina. Quem são eles? Os que terminam em glifosina. Então, você vai ver o Forxiga na farmácia, você vai ver o Xigdu, que é a dapaglifosina, certo? Então, são medicamentos hoje, assim, classe A para tratamento de diabetes, para ajuda no tratamento da hipertensão e para, de fato, o controle dessa síndrome metabólica. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre esses inibidores do SGLT2, ok? Rita, na realidade, como o nome já diz, síndrome. Então, é uma soma de fatores que vão levando a isso. Isso aí, Rita.
Tratamento para dislipidemia, já fiz uma aula de colesterol, e basicamente nós temos dois tipos de dislipidemia, né? Ou quando aumenta o colesterol, ou quando aumenta o triglicerídeo, ou então quando aumenta os dois. Quando os colesteróis estão elevados, os tratamentos, primeira linha de escolha é a famosa estatina, né? Que vai inibir ali, eu esqueci o nome da enzima, mas é a HMG com a redutase, é isso mesmo, não esqueci, lembrei. Eu estava na dúvida se era HMG ou HMA, mas é HMG. Isso vai fazer com que o colesterol endógeno ele não seja produzido. Depois tem a associação com a ezetimiba também. E por último, as resinas nem uso aqui no Brasil, só tem um medicamento e eu nem vejo eles nas farmácias. Já se tiver o triglicerídeo alto, precisa entrar com um fibrato, né? A niacina, que é a vitamina B2 ou a B3, eu não lembro, na forma de ácido nicotínico, também ajuda na diminuição desses triglicerídeos. E aqui eu trouxe uma polêmica na aula sobre dislipidemia, o uso do ômega 3, né? O ômega 3, de fato, é vendido como o super que melhora tudo. De fato, melhora, mas na dose correta. Então, essas dosagens que a gente acha no balcão de farmácia subdosados, né? Às vezes 500, 600 miligramas de EPA e DHA, não baixa triglicerídeo não, tá? Para baixar triglicerídeo tem que ser na dose de 4 gramas, 5 gramas. Já vi estudos com 8 gramas, no mínimo 2, 3 gramas ali, mas de fato tem que ser a partir de 3, 4 gramas de EPA e DHA. Não é simplesmente, não, se a ômega 3 é de 1.000, eu vou tomar 4, vai ter 4 gramas. Não necessariamente 4 gramas de ômega 3 tem 4 gramas de EPA mais DHA, certo? Aí você pega aquela ômega 3 fajutinha que vende no balcão da farmácia, onde é empurrado, né, para ganhar comissão. Para você ter 4 gramas ali, o paciente teria que tomar umas 12, 15 cápsulas. Aí o medicamento vem 60, só daria para 4 dias. E imagina você dizer para o paciente, aí tome 15 cápsulas de ômega 3. Ele ia pensar que você queria matar ele. Caso clínico aqui para vocês, ó. Acontece muito isso. Né? Aqui, ó, paciente Joana, 54 anos, ou seja, já tem uma certa idade. Lembra que idade também entra como um fator, não para diagnóstico, mas um fator que influencia na síndrome metabólica. É encaminhada para o seu médico a consulta farmacêutica, ou sonho, né? O médico encaminhar para a consulta farmacêutica, mas acontece, tá? E eu ensino isso justamente no meu curso do Zero à Primeira Consulta Farmacêutica, a importância do farmacêutico nessa consulta farmacêutica, por apresentar PA, pressão arterial de difícil controle. Então, o paciente já tem, ó, hipertensão, diabetes, depressão e dislipidemia. A pressão está ali em torno de 16/9. E aí, ó, foi prescrito para ela losartana, metformina, AS, hidroclorotiazida, sertralina e civastatina. Você já vê 6 medicamentos. Na tabela da esquerda é como foi prescrito. E na da direita é como ela toma. Por exemplo, ó, foi prescrito 2 losartana por dia. Ela só toma uma. E isso já vai atrapalhando na pressão arterial. Hidroclorotiazida foi prescrito, mas às vezes ela não toma. Ou seja, o único antihipertensivo que ela está tomando é 25 miligramas de losartana. Para o caso dela, de 54 anos, que já tem diabetes, que já tem hipertensão, dislipidemia, não dá certo. Essa losartana pode ser aumentada para uma dosagem de próxima a 100 miligramas, poderia utilizar 50 miligramas de dia, 50 miligramas à noite, certo? Esse tiazídico, esse diurético hidroclorotiazida precisaria ser frequente, poderia até colocar ele junto da losartana para facilitar a administração, para ela não esquecer, informar para ela que a saída para o banheiro dela é interessante, porque quanto mais água ela beber, mais vai baixar a pressão dela, porque mais ela vai eliminar. Civastatina foi passada uma vez ao dia, mas ela está tomando de manhã. A gente sabe que a civastatina tem que ser à noite, as outras estatinas podem ser qualquer horário do dia. Então, veja, é de fato aqui problema relacionado a medicamento. Falta de adesão, tomada no horário errado, está com problema também de eficácia, ou seja, está sendo prescrito medicamentos que não está dando conta, então tem que mudar isso aí, beleza? E aí você vê, né, os problemas laboratoriais, ó, glicemia alta, hemoglobina glicada alta, LDL, até que ficou num padrão, mas por conta do risco dela estar alto, teria que ser menor que 100, triglicerídeo alto, HDL para ela que é mulher baixo. Veja, então você começa a perceber que a síndrome metabólica ela é real, tá? Ela acontece no nosso dia a dia, ou no balcão da farmácia, ou quem trabalha em laboratório. O paciente utiliza vários e vários medicamentos e na grande maioria das vezes ainda continua com a pressão alta, com a glicose alta, com colesterol alto, com obesidade. Então a gente precisa de fato ter um olhar macro. Fizeram uma pergunta para mim aqui, se eu achava legal o uso da Ozempic para obesidade. Eu vou falar, tá, Gabi, lá na frente, mas eu acho sim legal.
E eu vou explicar o porquê. Vou chegar lá em obesidade. Já esse outro quadro, ó, muito mais grave, né? Mais grave que eu digo assim, tem muito mais medicamentos, amlodipina, enalapril, hidroclorotiazida, carvedilol, civastatina, mas aí você vê com o caso clínico, ó, um homem de 63 anos, casado, desempregado, isso você também tem que avaliar, ó, poxa, o cara é casado, como é que está a função sexual desse relacionamento? Provavelmente não acontece, como eu disse a vocês, um paciente com síndrome metabólica, ele dificilmente ele tem ou ereção ou sustentação dessa ereção. Além do mais, ele tem 63 anos. Isso também é outro fator que atrapalha. Então, como é que está esse relacionamento? É óbvio que um relacionamento entre idosos, né, idosos ali, parte provavelmente a esposa dele, vamos dizer que tem mais de 60 também, não é um relacionamento como dois adolescentes. Então, é claro que o sexo entre um casal de 60, 70, 80 anos, ele é muito diferente de um sexo de um casal de 20, 30 anos. Né? Não tem mais aquele vigor, aquela loucura de pular a estrelinha dentro do quarto, enfim. Mas existe um certo relacionamento íntimo. E isso pode estar atrapalhado por conta dessas doenças metabólicas. Entende? Então, ó, paciente com histórico de hipertensão, dislipidemia, obesidade. A filha diz que ele está recusando a tomar os medicamentos. Hoje mesmo, um paciente que chegou, como eu disse a vocês no início, chegou com a pressão 25/16 lá na drogaria. Primeira coisa que eu disse, como é seu nome? Aí ele disse o nome dele, eu disse, ó, você é casado? Sou. Tem filho? Tenho. Eu disse, o senhor gosta deles? Gosto. Eu disse, ó, pronto. Após, se o senhor ama de verdade sua esposa e seus filhos, e o senhor ainda quer permanecer mais um tempinho com eles, o senhor vai sair daqui direto para o hospital. E quando sair de lá, diretamente para um cardiologista para fazer todos os exames do coração, porque ele não tomava medicamento para a pressão, e a pressão dele 25/16. Isso no balcão da drogaria. Entende? Então, aqui, ó, o paciente tomava certos medicamentos, alguns eles tomavam errado, o médico aumentou a dosagem e ele não conseguiu aumentar, e continuou, ó, pressão alta, glicose. A glicose permaneceu normal, ó, pode ver que ele não toma medicamento para diabetes, mas o colesterol alto, o HDL muito baixo, né? O LDL muito alto, o triglicerídeo alto, a própria obesidade. Com 1,65 m, o homem tem 108 quilos. Então, síndrome metabólica. E aí o paciente usa 7, 8, 9 medicamentos. Isso não é vida, tá? Herbert botou, caramba, nunca vi uma pressão assim. Também não. Nem a gente, nem eu, nem as balconistas, todo mundo ficou impressionado. 25 por quase 16, 150 e pouco. E ele, normal, chegou pilotando a moto dele e saiu rindo. E aí, ó, quais são os tratamentos? Eu falei tratamento de doença por doença. Tratamento para síndrome metabólica também faz parte. A dieta, né? Uma dieta aí, ó, rica em carboidratos, com poucas fibras, mexe na sua microbiota. Diminui ali o filo de bactérias chamado bifidobactérias, que são bactérias benéficas, e aumenta as firmicutes. Se a gente for pesquisar, se depois vocês derem uma estudada sobre microbiota, vocês vão ver que a microbiota do magro é rica em bifidobactério e a microbiota obesa, né, a microbiota dos obesos é rica em firmicutes. Então, isso também tem um fator através da alimentação. É um mundo você estudar o intestino, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, é de fato necessário. E toda essa alteração a nível de microbiota gera todos esses problemas nos órgãos, ó. Diminuição das células betas, ou seja, a insulina de fato ela vai baixando cada vez mais, aumento de inflamação no músculo, inflamação no fígado, aumento de lipogênese, ou seja, criação de células lipídicas, né, de células que ou ela faz a hipertrofia ou então faz a hiperplasia dessas células do tecido adiposo, né, esses adipócitos. Nós temos problemas também no cérebro. Então, veja a importância da gente fazer uma dieta. Felipe, qual é a dieta correta da síndrome metabólica? É a dieta que o profissional, o nutricionista, lhe acompanha e você consegue fazer cortando todos os excessos e vivendo sua vida numa boa. Dieta não é fecha a boca, não, como muitos dizem, não. Fechar a boca é um problema, assim como comer errado também é um problema. Na verdade, você precisa de um acompanhamento correto, certo? Eu citei a dieta que é para hipertensão na aula passada e serve também para síndrome metabólica. É uma dieta baseada em frutas, baseadas em verduras,
nos alimentos que são de fato plantados, diminuição de produtos industrializados, diminuição de refrigerante, diminuição de consumo de bebidas alcoólicas. Quando eu digo diminuição, não é proibição não, pessoal. É justamente falta de equilíbrio para as pessoas, tá? Exercício físico tem que ser feito. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram recentemente, onde eu disse, não existe condição limitante para a prática de exercício. Tem um paciente que tem insuficiência cardíaca, ou seja, ele está já faltando ar e qualquer coisa que ele faz, ele precisa fazer exercício físico. É porque quando a gente bota o nome exercício físico, parece que é subir o Morro Bom Jesus aqui da minha cidade, que é 1000 degraus, parece que é você escalar o Monte Everest. Não. Exercício físico, de acordo com o paciente, ele claro que vai ser modificado. Então, vai ter paciente que só vai conseguir andar, e andar na velocidade 3 na esteira. É o exercício que ele vai fazer ali por 10, 15, 20 minutos, mantendo a frequência cardíaca dele estabilizada, o VO2 calculado. Mas ele vai deixar de praticar exercício físico? Não. Ah, não, porque eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna. É justamente pela falta de exercício físico que você tem esses problemas. Desgaste nas articulações, falta exercício físico. Você melhorando a quantidade de massa muscular ali da articulação, até você tendo esse desgaste na articulação, a quantidade de massa muscular, ela sustenta. É muito visível quando você conversa com alguém que tem, por exemplo, um problema no joelho, um adolescente, né? Ele fala, um adolescente que eu digo assim, um jovem adulto, enfim, se ele deixar a academia, é que ele começa a sentir dor. Quando ele está na academia, que ele está treinando bem, as dores vão passando. Por quê? Porque ali tem musculatura, porque ali tem um trabalho naquela articulação. Então, para o exercício físico, primeiro de tudo, precisa existir afetividade, né? As pessoas precisam ser trabalhadas, o seu comportamento mental, de que o exercício é importante. Porque senão as pessoas começam a viver essa ilusão que foi implantada na mente da gente nessa sociedade atual, de que meu corpo, minhas regras, eu vivo de acordo com o que eu quero, a gente tem que ser livre. Liberdade não é você fazer o que você quer, não. Certo? Liberdade é você justamente controlar as suas decisões. Aquelas pessoas que vivem de acordo com o impulso, de acordo com o que o corpo pede, é animal, é cachorro, é gato, é onça, é leão. Dá na cabeça e faz. O ser humano que é livre é aquele ser humano que escolhe o que vai fazer, não aquilo que ele tem vontade de fazer. Certo? E aí a afetividade, tem muita gente que diz, não, eu odeio academia, eu não vou pisar, mas não é porque você gosta que você vai fazer, não. Hoje eu estava conversando com uma menina e eu disse, né, que todo dia eu como uma boa porção de verdura. Ela disse, você gosta de verdura? Eu disse, eu odeio verdura. Mas todo dia eu como uma grande porção. Eu pego a cuscuzeira, minha mãe viu esses dias, eu cortei cenoura, cortei batata, cortei tomate, cortei cebola, joguei tudo na cuscuzeira, liguei, cozinhei tudo no vapor, joguei orégano, comi. Tu gosta, Felipe? Odeio. É melhor o quê? Um sorvete. Muito melhor. Mas tu comeu? Comi. Por quê? Porque tem que ser feito. Isso é ser livre. É você saber que o seu corpo ele precisa daquela quantidade de nutrientes. Agora tem muita gente que diz, eu odeio exercício físico. E aí deixa de fazer. Ah, não, porque eu escolhi. Não, eu não gosto, não. Certo, é sua escolha. Mas você vai ter problemas de saúde. Ok? Então, primeiro de tudo é criar na cabeça de um paciente que tem síndrome metabólica que ele entenda a necessidade da prática do exercício físico. E a afetividade vai entrar justamente nisso. Qual é o exercício que ele mais se identifica? Para ele iniciando, para ele tomando gosto. Se o cara odeia academia, você não vai começar com a academia, por mais que a academia seja o principal exercício físico, porque trabalha de uma forma mais completa toda a musculatura, tá? Assim, vai criando mais resistência por conta do peso que é gerado lá. Mas, o paciente na infância fazia natação. Poxa, bora voltar para a natação, incentiva. E aí o paciente ele tem afinidade por fazer exercício físico, né? E tem que ser calculado o VO2, que é a quantidade de respiração, isso quem vai fazer é o personal, a quantidade do consumo de oxigênio. As limitações articulares têm que ser vistas, mas não pode ser impedimento para praticar exercício físico. Você não pode dizer que você tem um problema no joelho e você não vai fazer nada. Então pare de andar, meu filho. Pare de ir para a festa, pare de descer a escada no seu trabalho, na sua casa, pare de tudo. É melhor então comprar uma cadeira de roda para você. Não, mas para andar eu consigo. Então, se você consegue andar, você consegue se exercitar. Agora, claro, o exercício correto, prescrito por um profissional, ele acompanhando um educador físico, para que você não faça um exercício que vai lhe prejudicar, mas um exercício que vai lhe trazer um benefício tem que ser feito. Beleza?
Então, tem muitas questões que também precisam ser abordadas a partir do exercício físico. E aqui eu trago para vocês o tratamento do SGLT2. SGLT2, pessoal, vocês estão vendo a imagem, é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês também no Instagram, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos. Olha só. Isso aqui vocês já viram nas aulas, né? A gente está aqui com imagem de um néfron, certo? Lá dos rins. A gente tem a cápsula de Bowman aqui, a gente vai ter as veias aferentes, eferentes, vai ter aqui a taxa de filtração glomerular, aqui são capilares, ou seja, é a filtração do sangue para formar o quê? Urina, né? Os ductos aferentes, a gente vai ter a alça de Henle, enfim. E aí o que é que acontece? Quando o sangue vem, ele vem aqui cheio de glicose, cheio de sódio, cheio de eletrólitos, enfim. Quando ele passa na cápsula de Bowman, ele vai cair aqui nos dutos. Existem receptores nesses dutos. Um deles é o SGLT2. Isso aqui é um nome de inglês, que significa transportador de glicose e sódio. Ou seja, o sódio e a glicose que saíram do sangue e iam para a urina, esse receptor ele faz, epa, mocinho, volte. Aí ele puxa de volta para o sangue a glicose e o sódio. Quando a gente usa um inibidor desse SGLT2, que são as glifosinas, principalmente o Forxiga, né, que é o mais conhecido, o sódio e a glicose que entram aqui na cápsula de Bowman, eles simplesmente não são reabsorvidos, ou seja, eles vão ser o quê? Excretados na urina. Olha aqui, ó, a ideia é essa aqui, ó. Nós vamos, justamente, através do bloqueio do SGLT2, em vez de ter a reabsorção do sódio e da glicose, que iria voltar para o sangue, na verdade, esse sódio e essa glicose vai ficar o quê? Na urina. Ficando na urina sódio e ficando na urina glicose, nós temos um benefício na diminuição da glicemia, porque a glicose está sendo excretada pela urina, e nós temos um benefício hoje que está sendo estudado também com a diminuição da pressão arterial pela excreção de sódio. Entende? Então, é um medicamento que está sendo estudado como um dos grandes medicamentos para síndrome metabólica, para obesidade, para hipertensão, para diabetes, certo? Porque é, de fato, um medicamento que tem uma tecnologia muito avançada. Você liberar sódio e liberar glicose. Beleza? Vocês vão ver muito falar sobre eles. E aí nós temos aqui, falando no que Gabi falou sobre a Ozempic, que a gente precisa entender que a gente tem um hormônio, né, um peptídeo chamado de GLP-1. Esse GLP-1 é liberado no nosso intestino quando a gente se alimenta. São chamados de incretinas. Então, a gente se alimentou, o nosso intestino, quando ele percebe a presença de alimento, ele vai liberar GLP-1. Esse GLP-1, ele vai chegar no seu cérebro e vai dizer, olha, já está interessante a quantidade de alimentos, ou seja, um efeito de saciedade. Ele vai chegar no teu estômago e vai diminuir o esvaziamento gástrico, ou seja, você come, ele vai fazer com que a comida fique mais tempo no estômago. E isso é GLP-1. GLP-1 melhora a captação de glicose no músculo, diminuindo a resistência à insulina. O GLP-1 aumenta a lipólise, a quebra de gordura. E aí, sim, Felipe, quem é esse GLP-1? É uma incretina que é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Porém, nós temos uma enzima chamada DPP4, que ela degrada esse GLP-1. E a nossa ideia de os medicamentos inibidores da DPP4 é justamente aumentar a oferta de GLP-1 natural, aumentar a oferta de incretina natural. Quem são esses inibidores da DPP4? Aqueles que terminam em gliptina. Mais famoso na farmácia, com o nome comercial, a gente vai ver o Nesina, a gente vai ver o Galvus, tá? Só que o que foi que hoje a indústria farmacêutica fez? Não basta só a gente inibir a degradação do GLP-1. É necessário a gente imitar a ação do GLP-1. Aí quem é que imita? Os análogos do GLP-1. São quem? Semaglutida, liraglutida. Hoje a gente está chegando no mercado, chegando nos Estados Unidos, né, a tirzepatida, que além de ser análogo de GLP-1, é análogo também do GIP, que é outro tipo de incretina, GIP, aliás. Certo? E aí, o que foi me perguntado, como o Gabi me perguntou, Felipe, o que é que você acha da Ozempic para o tratamento da obesidade? É o fármaco mais adequado, lembra, fármaco, tá?
mais adequado para entrar no tratamento da obesidade, junto com alguns outros. Entra o orlistat, entra medicamentos para atingir o sistema nervoso central, sibutramina, anfepramona, certo? Entra também dieta. É porque as pessoas, quando falam de medicamento para obesidade, parece que o paciente vai usar só o medicamento e vai esquecer de tudo. Não é isso. O medicamento ele vem como um plus, mas o paciente ele vai ter que continuar com mudança de estilo de vida, com dieta, com alimentação. Só que qual é o grande problema da Ozempic? Existe uma diferença, se você for ler a literatura, inclusive os membros da ABESO têm acesso a esses documentos, por isso que eu digo, sejam membros da ABESO para vocês terem acesso a melhores conteúdos para vocês estudarem. Existe uma diferença entre emagrecer, porque você tem obesidade, e o desejo social de emagrecer. Aquelas pessoas que têm apenas um leve percentual de gordura elevado, principalmente na região da barriga, e por estética querem emagrecer. E aí, por estética, não querem fazer dieta, não querem fazer exercício físico, utilizam o Ozempic para ser um caminho mais rápido. Esse é o grande problema. Aí, de fato, eu sou contra a Ozempic para isso. Agora, se você me trouxer um paciente acamado, o cara tem 190, 200 quilos, super obeso, eu não vou nem botar isso, então 110, 120, que é o que mais a gente vê. O paciente ele não tem mais função de quase nada. Eu vou ficar dizendo para ele, não, aí, só alimentação, fecha a boca e exercício, isso só não funciona. Ele já está com um grau de obesidade muito avançado, é necessário medicamento. Só que as pessoas têm um preconceito muito grande porque acreditam que é porque as pessoas ainda não acreditam que a obesidade de fato é uma doença. As pessoas acham que é só um estilo de vida. De fato, um estilo de vida gera obesidade. Mas quando gera, é uma doença assim como hipertensão, assim como diabetes. Ninguém chega num diabético e diga, corte seu medicamento da diabetes. Não. Agora, quando o paciente diz que está tomando medicamento para emagrecer, eita, rapaz, para que isso? Fecha a boca, não sei o quê. Não, é necessário em alguns casos, certo? Então, a minha opinião, por isso que eu disse, eu sou a favor, sim, da Ozempic, sou a favor da bariátrica. Vai ter casos que é necessário bariátrica. A gente vai falar sobre a bariátrica, acho que daqui a 2 slides, certo? A gente já está chegando no finalzinho da aula. Mas todas as estratégias para o emagrecimento são necessárias. Agora, todas partem de uma mudança de estilo de vida. Mas partir de uma mudança de estilo de vida não significa que você vai deixar de fazer as outras partes. Às vezes, só com dieta e com exercício, o paciente emagrece. Beleza. Mas às vezes ele vai precisar de um medicamento, às vezes ele vai precisar de uma cirurgia, às vezes ele vai precisar da estética, tá? Olha aqui a importância do GLP-1. Então, tem a imagem aqui da pessoa aplicando na barriga ali, seja Ozempic, seja liraglutida, né, a Saxenda, seja o que é que seja. O GLP-1 ele tem diversos benefícios para os órgãos. Então, ele é importante. Qual é o grande problema? Disse e vou repetir mais uma vez. Quando ele não é utilizado para pacientes que não têm obesidade, porque tem um desejo social de emagrecer, ou seja, por estética. Aí, por estética, de fato, é um medicamento que eu fico com o pé atrás. Porque, de fato, é como se você entregasse muito peptídeo para uma pessoa que não está necessitando disso. Isso causa uma desregulação bioquímica. Você entregar o Ozempic para um paciente saudável causa desregulação bioquímica. Pode gerar uma liberação muito maior de insulina porque o paciente não mudou o estilo de vida, gerando lá na frente até uma resistência à insulina, uma diabetes do tipo 2. Então, para a gente, acho que esse é o último tópico, cirurgia bariátrica, também no tratamento da síndrome metabólica. Cirurgia bariátrica, infelizmente, para muitos da sociedade e até para alguns profissionais de saúde, é pensado como a pessoa é preguiçosa, a pessoa escolheu o caminho mais fácil, a pessoa é porque é rica, é porque não quis fazer exercício. Não. A cirurgia bariátrica, ela tem sim a sua indicação e a sua importância. Eu vou mostrar aqui. Quando eu mostrar o relato de caso, vocês vão ver a importância da cirurgia bariátrica. É para todo mundo? Não. Existem os graus das pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, mas a gente jamais pode olhar como alguém escolheu um caminho mais fácil. A pessoa era doente e um dos tratamentos foi a cirurgia bariátrica. A gente, como farmacêutico, precisa aprender a justamente atender esses pacientes, porque esses pacientes vão ter sarcopenia, ou seja,
muita perda de massa muscular. Vão ser pacientes que podem voltar ao estilo de vida antigo, caso não tenham acompanhamento. Quem é que faz o acompanhamento diário? Semanal? Quem é que está próximo? O farmacêutico. Só que isso não é gratuito. Isso é que eu ensino em consulta farmacêutica. Olha o exemplo aqui, ó. Tiago Lagos é um jornalista daqui de Caruaru, da minha cidade, e ele fez essa publicação ontem ou foi antes de ontem. E eu trago aqui para vocês. Eu até pedi autorização para ele nos comentários, mas aí eu acho que não, foram muitos comentários e ele não deve ter visto. Mas se ele postou na internet, estou só tirando um retrato aqui da internet. Eu conheci Tiago quando ele estava com essa foto aqui da esquerda. 170 quilos. E conheço Tiago hoje também, ele magro, depois de ter perdido 80 quilos. Hoje Tiago está na faixa dos seus 90 quilos. Eu lembro quando Tiago tinha 170, que as camisas que ele usava eram sob medida. Tinha uma empresa aqui na minha cidade que fazia as camisas de botão tamanho 8, 9, 10, que são tamanhos que não vendem, porque Tiago precisava usar. E aí olha o relato que ele colocou. Ele completou 2 anos de bariátrica, tá? Olha o relato. Superação. A obesidade é um assunto sério. Só quem é ou foi obeso, no meu caso, super obeso, 170 quilos, pode entender o que eu estou falando. Emagrecer não é fácil, mas é possível sim. Tomar uma decisão de um procedimento como esse também não é fácil. Então ele já fala, ó, ninguém decide fazer uma bariátrica simplesmente, não vou fazer. É uma decisão difícil. Olha o que ele falou aqui, ó. Após 20 anos estudando esse tipo de cirurgia e muito medo de morrer nela, tomei a decisão. Então, um paciente que há 20 anos vem estudando fazer uma cirurgia bariátrica, você não imagina o sofrimento que ele passou durante 20 anos sendo obeso. Para você hoje simplesmente dizer, não é porque cirurgia bariátrica eu não acho certo, ele escolheu o caminho mais fácil. Se ele tivesse só fechado a boca, tinha resolvido. Não é isso. A obesidade está instalada, é um caso grave que às vezes vai ser necessário a bariátrica. Assim como às vezes vai ser necessário o Ozempic. Mas a mudança de estilo de vida tem que acontecer, como ele vai citar aqui. Olha o que ele falou. Ó. Enfim, realizei o procedimento da cirurgia bariátrica. Com ela, perdi quilos, em média 80. Você sabe o que é 80 quilos perdido? Eu hoje peso 82. Ele perdeu, em média, 80 quilos. Não é perder 5 quilos, 10 quilos para você vestir uma sunga, vestir um biquíni para o verão, não. O cara perdeu 80. E aí, sabe o que ele ganha? Ele botou aqui, ó, qualidade de vida, uma vida nova. Após 2 anos de bariátrica, ficou bem mais fácil encontrar roupa, visto que antes eu tinha que mandar fazer. Optar por consumir alimentos saudáveis, como frutas, legumes, verduras, tem sido parte da minha rotina diária. Então, não é porque ele fez bariátrica que ele está magro, não. É porque ele hoje ainda sustenta essa mudança de estilo de vida. Olha o que ele fala sobre álcool. Ó, aumentar a ingestão de água, que eu falei para vocês, né? A gente, às vezes, bebe pouquíssima água. E ele botou aqui, ó, e bebidas sem álcool. Até hoje, não bebi nada de álcool. Até hoje, 2 anos depois, ele, de fato, mudou o estilo de vida e é por isso que ele permanece controlando a obesidade. Agora, Tiago, do jeito que está hoje, se voltar ao que tinha de estilo de vida anteriormente, comer do jeito que quer, não praticar exercício, parar de beber água, essas doenças, elas voltam. Elas chegam de novo, porque ele está tratado, ele não está curado. Certo? E a parte que mais me tocou foi essa aqui, ó. Aí ele bota também, né? Também não é fácil, viu? Fazer essas mudanças, mas tudo na vida é uma questão de escolha. Ele bota até em caixa alta. Eu estou explicando o texto, pessoal. Vocês estão vendo aqui no Zoom, mas eu estou explicando para quem está no Instagram. Afinal, a gente é o que a gente come e bebe. E agora, olha esse parágrafo que ele botou aqui. Tomava 7 cápsulas de remédios por dia. Controle de pressão arterial, ansiedade, entre outros. Era a famosa síndrome metabólica que eu mostrei para vocês. Então, provavelmente ele usava antihipertensivo, tinha que utilizar algo antilipêmico para diminuir a dislipidemia. Se tivesse algum grau de diabetes, precisava utilizar um antidiabético, um hipoglicemiante. 7 cápsulas de medicamentos ao dia. Aí ele fala, ó, agora, minha caixa de medicamentos só contém vitaminas.
Uma pessoa que deixa de tomar 7 medicamentos ao dia, de antihipertensivo, de diabetes, de colesterol, e hoje só toma vitaminas, isso é mudança ou não, pessoal? Isso é qualidade de vida ou não? Então, quando a gente fala em que obesidade é uma doença séria, que ou emagrecer traz qualidade de vida, é isso. Uma pessoa sair de 7 comprimidos por dia para só tomar vitaminas é uma mudança brusca. Nasceu de novo, como ele disse, uma vida nova. Ele botou aqui, ó, isso sim foi uma das grandes vitórias que esse tempo de cirurgia me proporcionou. Agora, qual é o grande problema da bariátrica que as pessoas militam na internet? Né? As pessoas pegam aquele paciente que fez a bariátrica, não estava tão decidido, porque um dos principais pontos de fazer a bariátrica é o paciente estar extremamente decidido. Aí o paciente está com o psicológico meio abalado, faz porque quer fazer, e aí quando termina ele não quer seguir a mudança de vida. Ele só quer ter os resultados. Continua tendo uma vida errada, o resultado é um reganho de peso. Agora, pacientes que de fato aderiram à mudança de estilo de vida, esse peso nunca mais volta, porque eles mudaram o estilo de vida para sempre. Tá? Ele botou aqui, ó, por aqui não houve reganho de peso, não houve arrependimento nenhum. Não houve reganho de peso porque justamente ele sustentou a mudança de estilo de vida. Já faz 2 anos da cirurgia. Se agora, a partir do 3º ano, ele disser, não, 3 anos já está ok, então eu não vou relaxar. Em 5, 6, 7 anos, é capaz dele voltar para o peso que ele tinha antes, dos 170. Porque volta, se não tiver mudança de fato do estilo de vida. Tá? Sair do sedentarismo para a atividade física de grau leve é um grande avanço para mim. Ou seja, ele era sedentário e hoje pratica atividade física leve. Beleza? Fantástico. Até porque sair do zero para pequenas mudanças já traz grandes resultados. Perfeito. Você está saindo do zero e já está começando a colher os primeiros resultados. Aí, no final, ele é dia de comemorar, ele agradece ao doutor Oscar, que fez justamente essa cirurgia, a sua equipe, e no final ele bota. E lembre, tudo é uma questão de escolha. E aí eu trago essa frase de Hipócrates para a gente finalizar. Ó. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Tiago, com certeza, estava disposto a desistir das coisas que fizeram ele chegar até 170 quilos. E é por isso que ele mudou de estilo de vida, e aí, com a intervenção do profissional de saúde, hoje ele está tratado. Agora, não adianta você chegar num paciente que não quer ser tratado e tentar oferecer uma cura. Porque, primeiro de tudo, ele tem que estar disposto a desistir daquilo que fez ele adoecer. O paciente que chegou hoje na drogaria com 25 por quase 16 de pressão, ele ficou brincando com a gente. Porque a gente fez um espanto dizendo que nunca viu aquilo e que ele tinha que ir urgentemente para o hospital. E ele disse, e aí precisa, eu disse, o senhor tem amor à sua família, o senhor vai. Ele, e aí se eu for, eu vou ter que parar de tomar minha cervejinha. Ou seja, o cara não está nem aí para a pressão arterial dele. Adianta a gente, como profissional de saúde, querer ajudar uma pessoa dessa? Não tem como a gente ajudar, porque tudo passa da mudança do estilo de vida, de uma escolha própria do paciente que está com a patologia. Percebe? Então que a gente fica sem, de fato, ter como dar um passo a mais. Porque primeiro precisa partir dele. Então era dessa forma que eu queria finalizar. Aqui eu ia mostrar isso no YouTube, né? Mas deu errado. Então, mais uma vez, eu trago, principalmente para os primeiros que estão me assistindo, um QR Code para o grupo de estudos. Nesse grupo, é um grupo fechado, mas tem um grupo aberto nos dados do grupo. Todo mundo pode participar. Quem está aqui no Instagram, é só entrar na minha bio. Somos mais de 1.000 farmacêuticos e acadêmicos dentro do grupo. Todo dia a gente discute muitos assuntos. Aqui está o QR Code do meu Instagram. Para quem está aqui no Zoom ainda não me segue, @FelipeNeri. Todo dia também posto conteúdo a respeito de farmácia. E agora, ó, Ramiro botou, é uma vida nova. Pois é uma vida nova. E agora eu estou justamente para tirar alguma dúvida de quem ficou. Tem umas pessoas aqui no Instagram, vou ver se tem algum comentário. Eu estou olhando o chat aqui do Zoom. Não tem nenhum comentário. Tem um comentário de Ramiro, que ele mais fala baseado numa relação que o paciente ativa há muito tempo, tem uma certa adaptação metabólica por conta da prática, e parando abruptamente a gordura visceral consideravelmente.
Voltou àquela pergunta que tu me fez, né, Ramiro? De fato, um paciente, quando ele para de forma abrupta, não é porque ele parou hoje, amanhã ele já vai voltar a ser obeso ou vai ter um desbalanço metabólico. Esse desbalanço metabólico vai sendo feito com os dias, tá? Até se ele para de fazer atividade física e ele mantém a dieta, essa mudança não é tão brusca. Agora, se de fato ele diz, a partir de hoje é só comer besteira e de fato parar 100%, rapidinho ali, com uns 10 a 15 dias, aquele metabolismo dele já está bagunçado. Suzana botou aulão, obrigado. Vitor, aulão incrível, como sempre. Pessoal, mais uma vez, eu venho aqui me desculpar com vocês do Instagram e com vocês do Zoom. Essa aula ia ser no YouTube. Eu divulguei o link, preparei tudo certinho, fiz a capa, criei meu canal. A partir de agora, tudo vai ser lá no YouTube. Quando foi hoje, eu cliquei num botão errado lá no YouTube e vocês perceberam que a imagem ficou toda distorcida. É um tal de VR, VDR, enfim. E aí eu disse, meu Deus, e aí eu não tinha como consertar, não achei para consertar, então eu encerrei lá no YouTube e hoje eu trouxe a aula aqui para o Zoom, vai ficar disponível por 7 dias, tá? Para vocês assistirem. Aqui no Instagram também eu fiz a live. A partir da semana que vem, essas aulas elas vão voltar a, de fato, voltar não, né? Vão iniciar lá no YouTube, eu não vou cometer mais esse erro de sair clicando nas coisas que não devem. E olha que eu fiz um teste, ontem eu entrei no YouTube, iniciei a live, fiz o teste, tudo ok, mas, de fato, não deu certo. O meu papel no YouTube é, de fato, trazer cada vez mais conteúdos. Além das aulas semanais, trazer vídeos lá sobre muitos assuntos, sobre minha opinião e sobre, de fato, ensinamentos dessa área de farmácia. Então, mesmo hoje não tendo dado certo, eu peço a vocês que estão aqui no Instagram, a vocês que estão aqui no Zoom, que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, porque eu vou começar, de fato, a postar muito conteúdo lá e as aulas vão começar a ser lá, ok? Então já se inscreve, fala feito os youtubers, né? Ativa o sininho para receber as notificações. O link do YouTube está aqui na minha bio do Instagram e lá você já começa a ficar por dentro de tudo que eu vou começar a postar, ok? Sim, lembrando, se alguém tirou alguma foto durante a aula, de algum slide, fez algum print, posta e me marca, porque isso ajuda a divulgar. Vocês que têm colegas farmacêuticos, acadêmicos de farmácia, peguem essa aula e compartilhem para o mundo todo. Olha uma aula sobre síndrome metabólica, o Felipe fala com linguagem fácil, acessível, enfim, porque isso ajuda cada vez mais eu chegar em mais e mais pessoas. Então, aqui no Instagram, eu vou finalizar a aula, tá? Obrigado por todo mundo que passou, obrigado por quem permaneceu até o fim. Eu sei que tem gente que fica até o fim, tem gente que precisa sair, por exemplo, Gabi, eu sei que estava aqui. Até a próxima, tá, pessoal? Terça-feira tem mais aula. Na verdade, eu acho que ou essa semana vai ter mais uma aula com o professor Juan, ou então vai ficar para a semana que vem, certo? Combino com vocês no horário. Dando tchau aqui no Instagram. E agora, ver se tem mais algum comentário aqui para vocês, para a gente encerrar aqui no Zoom. Vitor perguntou qual o próximo assunto, já definiu. O professor Juan vai trazer uma aula sobre farmácia clínica na atenção básica, tá? E a minha aula que eu vou trazer, eu estou definindo ainda. Tinha estudado alguma coisa sobre fisiologia renal, até convidei um Valesca para trazer também uma parte do relato de caso dela, que ela faz hemodiálise, mas ainda estou vendo. Se tiver alguma sugestão de tema e eu tiver com esse tema fresquinho na mente, eu posso montar. Rita, você é o cara, Felipe, obrigado por toda a entrega, top demais, não te largo mais. Valeu, Rita, estou lhe aguardando na próxima turma do curso do Zero à Primeira Consulta Farmacêutica, viu? Certeza que você vai gostar. Nájila botou valeu pelo conhecimento compartilhado. Miriam botou muito interessante essa aula de hoje. Cheguei um pouco atrasada, mas o pouco que assisti consegui entender bem. Miriam, vai ficar salva, tá? Desde o início até o finalzinho, deu quase 1h40 de aula, vai ficar salvo por 7 dias. Ótima aula, parabéns por passar esse grande conhecimento, valeu. Rita, com certeza pronta, preparada, querendo. Então vamos embora. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, vou parar de gravar. Tchau, tchau, vai ficar disponível por 7 dias para vocês.